Olá, olá, seja Justa e hoje nós vamos compartilhar com vocês uma boa prática, tá? E um exemplo, né, de trabalho que vem dando certo numa unidade, que pode dar certo também em outras unidades, então é por isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Rafael Gonçalves de Paula, ele que é o juiz titular da 7ª Vara Civil de Palmas. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vamos compartilhar uma boa prática então, né? Queria que o senhor começasse já contando qual que é a realidade lá da vara do senhor, do que você viu de demanda, de gargalo, que pudesse ser resolvido com essa ação. Antes que a gente fale o que é a ação, como é que funcionava lá na 7ª Vara Civil? Bom, a 7ª Vara Civil é a única do Estado que tem por competência exclusiva a execução de títulos extrajudiciais. Eu assumi a unidade tem mais ou menos um ano e meio mais ou menos, vindo de 24 anos de área criminal. Então, assim, realmente foi para mim um desafio, né, começar numa atividade nova e numa vara com essa especialidade, né? E eu percebi a necessidade, logicamente, de, a partir do momento que é uma vara especializada, conhecer bem a matéria, até porque, como eu falei, como é uma vara especializada, o próprio nome diz, ela precisa realmente entregar aquilo que se propõe, né? Que a unidade se propõe. E, então, nesse desafio que foi conhecer esse trabalho, né, vieram algumas situações que precisaram ser resolvidas, né? Uma delas era a questão seguinte: nós recebemos cerca de 5.500 processos de outras varas onde os processos tramitavam. Então, aquele trabalho de pegar o processo do início, verificar como é que estava o andamento, tudo para conhecer como é que estava esse processo, para depois dar o andamento no ritmo que nós gostaríamos, né? Além de tudo, ainda vinham os processos novos, né, que foram entrando à medida que a vara foi sendo instalada e foi recebendo esses novos processos. Muito trabalho, né, doutor? Exatamente, com certeza. E chegou ao ponto de nós termos mais de 8.500 processos em andamento, né? Então, isso realmente foi muito difícil no começo. E aí, o que foi feito, o que vocês pensaram para melhorar, né, para que fluísse, né, a rotina ali? A questão é a seguinte: como eu falei, precisamos conhecer os processos, né? A partir daí a gente começou a dar andamento no nosso trabalho. Tive também uma oportunidade de ir a Brasília conhecer 3 varas também, que é a mesma especialidade que existem lá, verificar como é que era o trabalho deles, como é que era a organização. Isso também tudo nos auxiliou. Eu também tive um auxílio muito grande da minha atual assessora, que já era assessora na época, a Lilian, que já era servidora da corregedoria anteriormente. Então, assim, ela tinha muito conhecimento sobre a gestão. Isso me ajudou bastante também, essa parceria que eu fiz com ela. E nós, então, começamos a dar andamento nos processos e verificamos que alguns processos tinham algumas dificuldades, algumas deficiências, algumas coisas que a gente precisaria, inclusive, ter a parceria com a advocacia para poder nos ajudar, né? E aí que foi afunilando, né? Assim, chegando num vamos aproximar aqui mais ainda da advocacia para tentar fazer com que os processos caminhassem da melhor maneira possível, né, doutor? Exatamente. É porque é o seguinte: o sistema de justiça, o próprio nome diz, é um sistema. Então, assim, tem que estar todas as engrenagens, né? Tem que estar trabalhando adequadamente. E essa parceria com a advocacia, que é o nosso... porque nós não temos Ministério Público praticamente, então basicamente a advocacia que é a nossa clientela maior. Então nós temos que ter esse diálogo, né, para justamente entender como é que os desafios que a advocacia tem, e ao mesmo tempo a gente também propiciar a advocacia e, consequentemente ao jurisdicionado, uma melhor prestação, né? Então isso aí foi um trabalho que foi feito, sempre tive essa mentalidade de que nós precisamos ter esse trabalho de companheirismo, de parceria, que inclusive está previsto no artigo 6º do CPC, né? Justamente o trabalho de colaboração entre as partes. Então, como diz, ninguém faz nada sozinho, né? Tem que ter a parceria, né? Exatamente. E os resultados, a partir desse diálogo mais próximo, foram melhorando, assim, a olhos nus, como o povo diz, né? Foi vendo mesmo, assim, o resultado na prática? A questão é a seguinte: pela quantidade de processo, foi um pouco difícil a gente conseguir essa visão, mas, assim, gradualmente a gente foi percebendo, porque os advogados foram vendo a nossa forma de trabalhar. Então, percebendo assim, olha, o juiz atua de determinada forma. E como é uma vara especializada que só tem aquele tipo de processo, então, automaticamente, eles tinham que entender de como é que era a nossa sistemática. E nós também fomos entender como é que é o trabalho do advogado, né? Como é que o advogado peticionava, como é que ele trazia a demanda. Então, como se a gente começou até esse entendimento. Eu acho que esse entendimento foi mútuo, né? Sem nenhuma conversa acertada, né? Até havia a questão do tema da nossa conversa daqui a pouco, que é o workshop, né? Que é o workshop, exatamente. Aí culminou nisso, numa parceria
oficial mesmo com a OAB, né, Exato. para a realização de um workshop. Fala um pouquinho sobre esse trabalho para a gente. Pois não, a questão é a seguinte, como eu falei, tinha algumas situações que a gente percebia que havia algumas dificuldades no nosso trabalho. Então, por exemplo, nós percebíamos que alguns processos tinham que ter emenda da inicial porque faltava documento, ou então porque a inicial estava mal instruída, ou seja, havia um atraso nesse processo. Isso atrapalhava para o nosso trabalho, da assessoria basicamente, que tinha que reanalisar o processo, quando o processo voltava depois da emenda, e da advocacia também, porque o processo demorava a ter um trâmite, né? Ele começava, ao invés de ter uma recebida inicial, logo deslanchar o processo tinha que fazer uma emenda, corrigir alguma coisa ali. E na conversa que eu tive com a assessoria, tivemos a ideia de então, procurar a Ordem dos Advogados, para ver de que forma nós poderíamos ter essa parceria, né, mais formalizada com a AB. Então eu fiz um contato com o Dr. Judeão Pitaluga, né, presidente da Ordem, e propus a ele uma reunião para a gente conversar, para a gente verificar de que forma nós poderíamos levar essas dificuldades para a OAB. E fomos muito bem recebidos, o Dr. Gideon, inclusive, chamou uma equipe de colegas dele, da diretoria da OAB, e nessa conversa, então, surgiu a ideia de fazer um workshop, porque nós falamos assim, olha, tem alguns títulos, basicamente, débitos condominiais, consórcio e contratos educacionais, que sempre tinham que ter emendas. Então, nós falamos assim, olha, vamos focar nesses 3 títulos inicialmente, porque como são mais de 30 títulos executivos, nós vamos pegar esses 3 que estavam tendo mais dificuldades no caminhamento. Então, na própria reunião OAB, que foi o próprio OAB que propôs então, fazer o workshop, que a ideia inicial minha era fazer uma reunião, uma conversa. Aí veio essa ideia do workshop. Então, nós preparamos esse workshop, e eu, a assessora Lilian, fizemos a apresentação, se não me engano, foi em agosto do ano passado, na própria sede da OAB. Isso, agosto do ano passado. Uhum. Tem até o nome dele aqui, né? Execução de títulos extrajudiciais, é o que o senhor falou, despesas condominiais, contratos educacionais e de consórcios, né? Exatamente. E é importante nessa parceria, porque aí, como o senhor falou, resolve dúvidas, às vezes dúvidas até simples, né? Que às vezes travam um processo ali mais para frente e que, no final das contas, ajuda ao jurisdicionado, né? Receber o seu resultado logo, Com certeza. A workshop, como eu falei, realizado, se não me engano, em agosto, e ele contou, se não me engano, uns 50 advogados, mais ou menos, se compareceram. A maioria de Palmas, porque foi um evento presencial, e advogados que mais atuam nessas áreas. Então, foi muito interessante, porque além de nós termos exposto nossas dificuldades, aí você falou a questão simples, até a questão do assunto processual, que às vezes era cadastrado errado. Às vezes o advogado entrava com um assunto, em vez de colocar débitos condominiais, colocava outro assunto. Então contratos educacionais, outro nome. Então assim, a gente precisava corrigir esse tipo de coisa. Então, a gente fez um workshop bem didático mesmo, né, no sentido assim, de demonstrar qual era a nossa dificuldade. E os advogados assimilaram bem, eles compreenderam bem qual era o intuito daquele encontro, né? Que não era intuito de ensinar ninguém, era simplesmente de fazer uma parceria. Tanto é que nós tivemos a oportunidade, no final, de receber as perguntas, recebemos sugestões, inclusive, porque não era uma coisa assim de mão única, né? Uma via de mão dupla. A gente precisava dessa parceria. E ouvimos muitas sugestões, né, nesse encontro. E a partir daí foi assim, aí foi um divisor de águas mesmo. A gente viu a olhos nus a diferença. Porque os advogados assimilaram muito claramente das dificuldades, inclusive até na redação da petição, tornar uma petição mais clara, mais fácil da assessoria entender. Isso aí, a partir daí, realmente resolveu muita coisa. Olha que bacana. E eu acredito que isso aí pode ser expandido para outros títulos e, inclusive, outras unidades também, que eventualmente queiram também ter essa experiência, né? Porque o AB sempre foi parceiro nesse sentido. Eu nunca tive nenhuma barreira. Pelo contrário, sempre portas abertas para esse tipo de atividade. Porque o workshop não é um evento difícil, né, de se organizar. Isso. E que, de forma didática, consegue passar muita informação, né? Exatamente. Nossa, que bacana, hein, doutora? Assim, e esse clique, assim, né, dessa parceria só reforça, né, o tanto que o diálogo mesmo, a transparência, né, é importante no nosso trabalho, né, assim. Com certeza. E aí, como você falou há pouco, o maior favorecido com isso é o jurisdicionado mesmo, porque o advogado, logicamente, é o meio pelo qual a parte vem ao judiciário. Sim. Então, o advogado, ele vindo com essa petição, com o processo bem instruído, logicamente, o processo vai andar mais rapidamente. E esse aí, quem vai ganhar é a parte que está lá peticionando, né? E esse também é bom até para o próprio devedor, no caso da execução, porque ele vai saber exatamente qual é que está sendo pedido, né, de que forma, eventualmente, ele pode apresentar uma defesa. Porque o workshop também, havia advogados também que atuam em favor dos executados, né? Então, eles também entenderam qual é a nossa forma de atuar, né? De que forma a gente verifica que o seu título preenche os requisitos, né? Eventualmente, não preenchendo aquela execução, ela pode ser declarada nula, por exemplo, como aconteceu em alguns casos. Mas, assim,
No frigir dos ovos, o que eu quis dizer foi o seguinte, a experiência dessa parceria, tanto que foi exitosa, né? Nós ganhamos muito com isso, né? Principalmente, como nós falamos há pouco, a parte que está esperando a sua resposta, né, do judiciário. E você vê, foi o que? Agosto, né? Não, 2000, foi no segundo semestre de 2023, né? Isso, Não tem tanto tempo, já tem os resultados aí aparecendo, né? E foram, assim, realmente mudou, dali para cá mudou muito. Assim, os processos que vieram a ser ingressados a partir daí, o trâmite muito mais rápido. Raramente tem emenda. Agora tem algumas emendas, né, de inicial, de outros processos, que agora talvez a gente, é o caso de repente chamar... Fazer um outro workshop agora com outra temática, né? E chamar os advogados. Mas assim, eu percebo que a partir do momento que eles vão vendo como é que é a nossa forma de trabalhar, também eles vão compreendendo, né? Como eu falei, não é intuito de ser gente... Até porque eu nunca acho que estou certo, né? Eu acho que a gente tem uma forma de enxergar o direito, né? Logicamente, eventualmente, a parte entendendo de forma diferente vai recorrer, o tribunal pode também reformar algumas decisões, então, mas o importante é que o processo tramite de forma mais rápida, né? Eu acho que isso é interessante para todo mundo. Para o advogado e para a parte que, como eu falei, ganha nessa celeridade, e para nós também que o processo se torna mais fácil, né? Para o advogado, não temos que ficar toda hora mandando corrigir, eventualmente uma emenda, uma petição inicial, até mesmo no curso do processo, alguma situação. Com certeza, doutor. Tá aí, viu? Uma prática fácil de ser replicada, sem muitos custos, né? Porque na parceria acaba que consegue resolver. O senhor mesmo foi palestrante do workshop, né? Exatamente. Eu com a minha assessora, fizemos esse workshop, inclusive a Lília, né? Exatamente. A parte dela foi montar a apresentação, essa parte era muito melhor que eu, né? De fazer os slides, tudo isso. Então, nós fizemos assim, uma forma assim, bem fácil de compreensão, né? Como eu falei, não era ideia de ensinar, apenas mostrar uma forma mais clara a nossa forma de trabalhar, né? Foi nesse sentido que o workshop foi idealizado, né? E a parceria da OAB, no caso, o entendimento da OAB foi perfeito, né? Eu acredito que ganhamos todos nesse contexto aí, né? Muito bem, parabéns, então, doutor, pela iniciativa, viu? É assim mesmo, que a gente vai sempre melhorando, Isso. né? Agora temos novos desafios, né? A unidade continua com muitos processos, né? Então, assim, a presidência do tribunal foi sensível aos nossos pedidos, né? Aumentou a quantidade de assessores, então estávamos com muitos processos acumulados e agora estamos no trabalho de diminuir essa quantidade de processos atrasados, né? Mas houve um atraso pela falta de assessoria, que era compreensível, né? Infelizmente o judiciário não tinha essa mão de obra disponível, agora temos isso, alguns assessores, então acho que acredito que pouco tempo estaremos com a unidade bem azeitada e acredito que talvez precisaremos só esses ajustes pequenos em relação à advocacia, talvez, mas assim, o importante é que o processo está em andamento da forma que eu acho que eu gostaria, quer dizer, que eu espero que aconteça, que vai ter um ritmo melhor, né? Mais assim, uma forma mais acelerada, sem pressa, logicamente, mas acelerada no sentido dentro da legalidade, exatamente. Com certeza. Agora é só evoluindo, né, doutor? Com certeza, exatamente isso. Joia, muito obrigada, viu? E aí eu já vou colocar o senhor à disposição, né? Se alguém quiser conversar mais um pouquinho, tirar alguma dúvida sobre essa burocrática, né? Isso, quiser levar essa parceria aí adiante em outra unidade, em outra vara, né? Outra prática também, isso aí, uma boa prática que foi aprovada pelo tribunal também foi o manual de minutas que nós fizemos lá na 7ª Vara Civil. É um manual que para quem ingressa na unidade, por exemplo, chega um novo assessor, chega um estagiário, por exemplo, nós temos um manual lá passo a passo de como é que é o trabalho interno da unidade. Até como escreve na petição o nome das partes em caixa alta, assim, para ter uma patronização do nosso trabalho. Então, nós temos essa minuta e foi aprovada pela Corregedoria e pela Presidência como boa prática do Poder Judiciário. Foi inscrita no Prêmio de Boas Práticas do CNJ, então esperamos que seja aprovado. Então, todas essas questões que a gente vai... Eu sou sempre da ideia assim, de ter praticidade no trabalho, sabe? Sim. Eu valorizo quem busca conhecimento de outras formas, eu sempre busquei o andamento do processo. A boa prática, o processo tem andamento. Então, essa é uma delas, por exemplo, também, que eu deixo à disposição também, se alguém quiser. Nossa, tá aí, ó, muitas ideias boas, né? É porque às vezes assim, as pessoas pensam em projetos, não, vai ser difícil porque tem que ser um projeto muito grande. Não, às vezes ideias simples que resolvem, né, são muito mais eficazes, né? Com certeza. E dão resultados aí grandiosos, exatamente, né? É o que eu penso. Grandiosos. Tá certo. Então, quem quiser, quem precisar, doutor Rafael à disposição na 7ª Vara Civil de Palmas. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a CG Jus continua on pelo site, pelas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo episódio. Até mais.